Olá pessoal, graça e paz, eu sou o apóstolo Eduardo Miranda e eu venho compartilhar com vocês mais um estudo da Palavra de Deus. Olá pessoal, o texto de hoje é Gênesis capítulo 14. Lembrando a vocês que a versão que utilizamos para a leitura é a NVI, ok? A nova versão internacional. Então vamos à leitura de hoje. Gênesis capítulo 14. Abraão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele se aliaram derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus desde os montes de Seir até El Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. Abraão vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abraão. Quando Abraão viu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci, Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Pessoal, Gênesis capítulo 14 relata um conflito entre reis. 4 reis contra outros 5. E a vitória de Abraão sobre eles. Quando Ló foi capturado durante a batalha,
Abraão reuniu um pequeno exército e corajosamente resgatou seu sobrinho. Essa história nos ensina sobre a importância da coragem e da proteção de nossos entes queridos. Abraão não hesitou em enfrentar poderosos reis para salvar Ló. Ele confiou em Deus e agiu com ousadia. Nossas vidas também estão cheias de batalhas espirituais e precisamos ser corajosos e confiantes em Deus. Além disso, essa história mostra a importância de sermos gratos e generosos. Depois da vitória, Abraão se encontrou com Melquisedeque, um rei e sacerdote abençoador. Ele deu uma oferta, na verdade, o dízimo de tudo. Isso nos lembra que devemos reconhecer a bênção de Deus. O dízimo é uma das formas de demonstrarmos esse reconhecimento. E também devemos compartilhar as bênçãos com os outros. Quando somos corajosos, gratos e generosos, Deus nos abençoa e nos usa para abençoar os outros. Lembre-se disso. Então, amados, este é o capítulo de hoje. Eu espero que ele possa ter sido edificante para você e que isso traga mudança e transformação para a tua vida. Fique na paz e que Deus te abençoe.